aplauso ao nosso Deus. Som. Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, pode sentar. Quero aqui. Meu coração está bem acelerado. Estou alegre demais. Feliz demais. Primeiro porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Há exatamente 22 anos, eu completei esse mês de estar todas as manhãs em devocional e a primeira palavra que eu falo é gratidão, Senhor. E hoje, quando o sol estava pousando, a gente foi pousando já na hora do raiar do sol, né? E eu disse, Senhor, só tenho que te agradecer. Então eu quero adorar o Senhor pela vida do pastor Zéas, pastora Patrícia. Nós nos conhecemos quando eles eram noivos. E eu acho que eu era solteiro, um negócio assim. Foi lá no Novo Gama. Eu estava pregando. E Deus nos dá essa aliança, esse propósito. E eu fico muito feliz. João diz assim: me alegro demais de saber que a tua vida vai bem, velho. E eu me alegro porque a tua vida vai bem. Uma coisa que eu aprendi com Jesus: se eu não tenho um prazer de celebrar a bênção e a prosperidade na vida do meu irmão, é porque eu não estou habilitado também para ser abençoado. A partir do momento que eu celebro a prosperidade de alguém, a vitória de alguém, Deus está me habilitando para receber aquilo que Ele tem para mim. Eu quero celebrar a Deus pela vida desse jovem casal, dos seus filhos, como Deus tem usado eles de uma maneira muito especial. Quero louvar a Deus pela vida do casal que estava cantando. Nós nos encontramos em alguns lugares, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida da liderança dos homens, dos varões, e a liderança das mulheres, não é isso? Deus abençoe, é congresso de homens e mulheres, tá? Quero adorar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Mara. O pastor Alzés foi muito feliz em dizer, me aguentar. Acho que se Mara não entrar no céu, ninguém entra mais não, porque para me suportar, só Jesus na graça, né? Pensa no nome ranzinza, chato, mas a Mara tem tido muita graça de Deus. São 21 anos de casado e eu oro toda manhã para que Jesus não tire a graça dos olhos dela, né? Por isso que eu já fiz logo 4 meninos, né? Ainda adotei outra, aí já casei uma, né? Mas só para não desistir de mim. Quando ela lembrar dos meninos, ela não desiste de mim. Te amo, linda, Deus abençoe. E eu sou um dos pastores mais realizados de ser pastor de uma igreja tão amada, tão grata. As palavras me faltam. Assim que a disposição e o carinho da quadra 18 no Paraná. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida, viu? Tá? Louvar a Deus pela Gama Leste, não é isso? AD. Esse povo é um pastor cheio de marketing, ele é top. Né? Deus abençoe, um jeito magrinho, né, rapaz? Ele confronta a gente com essas coisas, né? Nunca vi pastor ficar magro desse jeito, rapaz. Não consigo entender um trem desse, né? Ainda confronta a gente, diz assim: eu te conheci que você era magrinho. O que ele quer dizer com isso? Eu não estou entendendo essa arrumação, não, né? Pastor Célio, meu filho, muito obrigado por estar aqui, também congrega ali na região 4. Deus abençoe. Queridos, sem demoras, adorar a Deus pela vida do Ministério de Adoração Atraídos pela Graça. Trabalharam a semana toda e eu convoquei do nada. Eu tenho essa loucura lá, eu estou precisando de vocês, né? E eles vieram com o maior carinho. Deus abençoe. Queridos, pegue sua Bíblia, por favor. Eu quero ministrar sobre vocês capítulo de número 6 da carta aos Efésios. Se você puder ficar em pé, acho que você vai ficar sentado por 50 minutos. Não repare o meu cansaço. Eu preguei ontem numa cruzada. O pastor Zé falou Fortaleza, mas eu estava em Salvador. Ontem Deus me deu um grande privilégio de pregar em uma das comunidades mais perigosas de índice de criminalidade no estado de Salvador. Para você ter uma ideia, nem a polícia entra. E Deus me honrou ontem que eles aceitaram. A comunidade aceitou um trio elétrico no meio da comunidade. E eu preguei no meio da comunidade, em cima de um trio elétrico. E pulei umas 2 horas. Rapaz, foi... O que Deus faz? Ele leva teu ministério aqui e depois volta a te trazer aqui para sempre ser grato pela graça. Eu me lembro que a primeira cruzada que eu preguei, eu tinha 19 anos, foi lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Alguém já entendeu a linguagem?
bem dentro da comunidade. E quem foi me recepcionar foi um poder paralelo com um rifle do lado. E eu subi com 19 anos. Eu dizia: Jesus, ainda vou casar? Será que eu vou morrer hoje? Fechei os olhos e preguei. E hoje passou-se mais de 20 anos e voltei novamente a uma comunidade. E foi muito extraordinário. Eu estou aqui ainda. Eu tentei dormir, mas não consegui. Cheguei no hotel, era 11 horas, virei a noite toda. Os irmãos já vocês vão sentar, não fica agoniado não, tá? É circulação. E eu quero adorar a Deus por isso, eu estou muito feliz. Mas vamos lá, queridos, carta aos Efésios, capítulo de número 6. Texto muito conhecido. Capítulo de número 6, versículo de número 10 até o versículo de número 13. É uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Nos diz assim, capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Não sei se vai estar ali. Eu quero que a igreja, por gentileza, leia o versículo de número 13. Eu vou estar utilizando a revista corrigida. Nos diz assim. Ok, quando for o versículo 13, a igreja leia, por gentileza. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo de número 13, a igreja, 1, 2, 3. Amém. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Vim na madrugada e abri o tablet, abri os livros e tal, aí fui tomar um café e veio a inspiração hoje de manhã, então quero transmitir para vocês. Antes de entrarmos no mérito aqui do texto, vamos para um contexto do pensamento introdutório. De todas as cartas que Paulo escreve sobre a batalha espiritual, ou como essa batalha se manifesta, é especificamente nessa epístola. Ele vai falar sobre essa batalha também, lá no capítulo de número 10, da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 2, 3, 4 e 5, a qual Paulo vai dizer, ele acha uma oposição contra ele e contra a sua autoridade na igreja da cidade de Corinto. E essa resistência vem de uma divisão, que ele vai encontrar lá no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo de número 11. Paulo diz, eu sou pela família de Cloé, que é a divisão no meio de vós. Uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cefas, e outros dizem eu só sou de Jesus. Ou seja, a consequência de uma igreja que perde o seu revestimento de poder, pega a visão. A consequência, quando a igreja ela perde a sua autoridade espiritual, ela começa a perder na sua percepção espiritual. E essa percepção espiritual, a falta de discernimento, leva as pessoas a atacarem as consequências e não ter percepção da causa. A igreja de Corinto tinha dons, olha como vai ser polêmico, mas não tinha autoridade. A igreja de Corinto tinha números, mas não tinha autoridade. A igreja de Corinto tinha liturgia, mas não tinha autoridade. Porque uma igreja que ela não é orientada pelo céu, ela não pode se revestir do céu. Paulo identifica uma igreja dividida, profana, perdida. E Paulo, devendo de atacar as pessoas, Paulo entendeu que tinha uma causa espiritual. E quando ele identifica essa causa, ele vai dizer, lá no capítulo 3, 4, que espíritos imundos traz divisão na igreja. Aí ele vai para o capítulo de número 10, da segunda epístola, você vai me entender, versículo 2. Tem uma tradução que diz, estão dizendo que eu estou andando levianamente.
Outra tradução vai dizer: estão dizendo que eu sou mundano. Então as pessoas que Paulo identificou como causadores da divisão no capítulo 1 da primeira epístola, quando não conseguiram refutá-lo de ordem teológica, de ordem espiritual, eles foram para o ataque moral e a honra. Toda pessoa que é possuída pela entidade maligna para atrapalhar a obra de Deus, a primeira coisa que ela faz é atacar as autoridades espirituais da igreja. E ela vem para poder minguar a liderança. E um povo que não é liderado é um povo que não sabe onde vai chegar. Vocês vão me entender. O texto diz que Paulo vai dizer: mas porém, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, se você quiser acompanhar, Paulo vai dizer: mas as armas da minha milícia não são carnais, entre para o culto, mas são espirituais. E Paulo vai dizer: espirituais e poderosos. E aí Paulo diz que há um objetivo e há um propósito dessas armas espirituais e poderosas, que era para derrubar. Deus tem uma palavra para esse lugar: para derrubar toda opinião contrária, toda rebeldia, toda oposição, todo pensamento antagônico contra o conhecimento de Deus. Paulo identificou que os ataques que ele estava vivendo, que as divisões que a congregação estava vivendo, não era por causa de temperamento, mas era por causa da influência espiritual que influenciava o temperamento. O espiritual estava oculto, mas estava influenciando no que era visual. E como a igreja estava muito preocupada para saber quem era e quem não era, quem podia mandar, quem podia ser dono, começou a atacar não a causa, os irmãos já estão entendendo, mas a consequência. Aí Paulo vai dizer: preste muita atenção. Ele volta para o capítulo 1, a primeira epístola, versículo 26. Preste muita atenção na vossa vocação, aleluia, que Deus não chamou muitos fortes, nobres, poderosos e ricos. Deus chamou para a salvação, e dentro da salvação foi o próprio Deus que escolheu os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, os que não são para confundir os que são, e escolheu os que são vil, desprezíveis, para poder ser. Então, quando uma denominação ela parte para o mérito humano e para a meritocracia do currículo dos seus membros, essa igreja para de depender do poder do alto e começa a depender do poder dos sábios, dos nobres, dos ricos e dos poderosos. Mas diploma não expulsa demônio, nível econômico não expulsa demônio, capacidade intelectual não expulsa demônio. Só expulsa demônio a autoridade que vem do alto. Eu, se eu fosse você, eu ficava ligado. A naturalidade, três coisas, três princípios, eu ainda estou na introdução, que tira a percepção espiritual da igreja: é mérito, naturalidade e profanação. Quando uma igreja entra em comportamentos profanos, vai entrar em uma estratégia ou estratégia antiga espiritualmente. Chega Balaão, Baraque preocupado com a marcha do povo de Deus, Baraque preocupado porque o povo está vencendo, Baraque está preocupado porque o povo está conquistando. Os irmãos estão aqui, né? Ele chama um profeta, paga: eu quero que você amaldiçoe esse povo. E a Bíblia nos diz que todas as vezes, Jesus está aqui, que a palavra proferida de maldição era para ser liberada, o próprio homem dizia: não tem como, eu não posso amaldiçoar o povo que Deus... Então quem está em santidade não tem vela acesa, quem está em santidade não tem gato preto, quem tem santidade não tem isso, não tem aquilo. Alguém está me ouvindo? Alguém está aí? Não tem encantamento, nenhuma arma forjada prosperará com quem anda no caminho da santidade. Mas Balaão deu ao homem, o inimigo, uma estratégia. Qual era a estratégia? Vem cá,
a maldição não chega, eles estão santos. Então vamos colocar prostitutas no meio deles, e vamos colocar a heresia no meio deles. Acorde, irmão, acorde, porque toda hora que eu estou pregando, o Senhor me mostra como tronos espirituais atrás desse templo. E o Senhor me diz: diga ao povo para clamar nesta manhã, porque tronos começaram a cair, e vai cair, porque haverá um avivamento nesta casa. A profanação rouba a percepção espiritual. A Bíblia nos diz que depois que a profanação entrou, o povo parou de marchar e houve morte. O Senhor tem uma palavra para alguém: melhor você confessar as suas fraquezas do que as suas vergonhas serem impostas pelo teu adversário. É melhor confessar que está fraco do que depois confessar a queda. Mas a Bíblia nos diz que enquanto o povo estiver em comunhão com o reino espiritual, as armas dele, se eu fosse você eu dava glória, são espirituais e poderosas. Posso continuar, irmãos? Espirituais e poderosas, do dínamos, explosão, locomoção, avanço. Segundo princípio que tira a percepção espiritual, naturalidade. Ou seja, a pessoa está tão cheia de qualidades morais, a pessoa está tão cheia da sua religiosidade, que não é fé, é tradição, que ele não tem mais necessidade do espiritual. Ele está tão satisfeito com a vida normal, que não tem mais necessidade ao jejum, à vigília, à consagração. Ele senta no banquinho dele, abre a biblinha dele, ele canta, ele oferta e vai para casa. A fé dele se torna uma rotina. A fé dele se torna um frequentar. Mas a Bíblia nos diz, glória, que a igreja de Cristo não foi chamada para ser natural, porque a igreja visível, que é o frequentar, que é o edifício, que é os membros, ela pode e é natural. Mas a igreja invisível, que é o irmão, que é a irmã, que é membro do corpo de Cristo, que tem um propósito maior, ele não aceita vir para um culto, entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Ele quer ser o homem espiritual. Por quê? Porque o homem natural só entende as coisas naturais, mas o homem espiritual entende as coisas espirituais. Quem está no culto aqui? Calma. Naturalidade, profanação. E o terceiro, o mérito. A meritocracia, que era o caso, acho que os irmãos estão entendendo minha dicção, a minha abordagem, a dissertação. Paulo encontra uma igreja sem autoridade, porque quem era consagrado era o nobre. Eu tenho uma palavra, eram os donos da igreja. Não, Paulo, não quero você como autoridade aqui, porque eu tenho que ser consagrado, porque a minha família foi que fundou aqui. Paulo, eu não quero você aqui porque eu quero ser consagrado, porque eu estudei para isso. Então as pessoas querem funções, não para servir, querem funções para se destacar. Lá na churra, manará. Mas alguém vai dar glória ou alguém vai se entristecer. Deus não é atraído pelo que você tem, Deus é atraído pelo que você necessita dele. Quem me ajuda a adorar? Tem alguém aí que me ajuda a adorar? Ei, aí o Espírito Santo me possui. Tem algo de Deus aqui. E manda eu perguntar nessa santa tribuna: vai deixar a profanação roubar a tua autoridade? Vai deixar a naturalidade roubar a tua autoridade? Vai deixar a meritocracia, que é enaltecimento do ego humano? Porque eu falo uma frase para mim há mais de 20 anos: muito poder. Eita, quando há muito poder dos homens, tem menos poder de Deus. Quando tem muito poder de Deus, tem menos poder dos homens.
Já participei de reunião que eu cheguei, a pessoa estava possuída pela entidade. E você já reparou que nós temos pouca literatura sobre jejum? Já reparou que nós temos pouca literatura sobre revestimento de poder? Já reparou que nós temos pouca literatura? Os teólogos entendem muito de letras, mas pouco da região celestial. Eita, aí eu lá todo com meu ego, estudando reforma, lendo reforma e achando Charles Spurgeon, John Wesley, aquela coisa medonha, aquela filosofia louca. Ou seja, a fé de gabinete e não a fé prática. Tem gente que tem fé de gabinete, tem fé do escritório, mas não tem a fé prática. Aí fomos expulsar o demônio da menina e deu 1 hora e nada saía, deu 2 horas, nada saía. Aí a gente suando, eu mais 2 irmãos do seminário, e ele disse: e agora? De repente lembrou da irmãzinha do ciclo de oração. Aí lá vem a irmã Lourdinha com seu cocôzinho. Alguém está aí? Eita, irmão, que entra na igreja igual uma pombinha. Eita glória, que a vozinha dela é mansa e ninguém dá nada por ela, mas todo dia está lá de madrugada, joelho, todo dia está lá clamando ao Senhor. E na hora ela só olhou assim e disse: menino, se calem, deixa Deus falar, porque vocês estão expulsando segundo a sua força. E a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, eita, mas é contra principados e potestades. E ela, em nome de Jesus, sai. Aquilo que eu lutei por 2 horas, porque quem tem autoridade do céu, amados pastores, não precisa brigar muito. Quem tem autoridade do céu, a Bíblia diz que quando Jesus chega na região da Gadara, as entidades que eram 2.000 demônios se prostrou na hora, no homem, se prostrou e reconheceu. Quem é revestido com as armaduras espirituais, eu vou repetir, que acho que os pentecostais chegaram. Diz a Bíblia que elas são espirituais e vamos irmãos, são espirituais e Vou tirar o microfone que eu quero conversar com você. A igreja tem uma fonte inegociável de poder. Mas o nosso problema na atualidade que a fé se tornou frequentar, que a fé se tornou merecer, que a fé se tornou comum e eu posso profanar. Mas eu vim nesta manhã, glória, Spiu Elohau Etnau. A barreira espiritual que vem de lá, que tenta impedir o crescimento de cá, Jesus está dizendo assim: há uns remanescentes, e o Senhor está dizendo no meu coração: semear em lágrima, chegou a hora de colher em alegria, diz o Senhor. Quem acredita no poder do alto? Quem acredita no poder do alto? Levante as 2 mãos ao céu, por favor. Só se você acredita. Eu vou te dar 30 segundos para você declarar: eu preciso desse poder. Vamos, eu necessito. Deus não unge métodos, Deus não unge estratégias, Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. E um método de Deus que há mais de 2000 anos tem servido, qual é? Disse Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejam eu encerro agora, os irmãos vão entrar conosco aqui. Está aqui? Sou ignorante mesmo, vamos lá. Passamos a noite toda acordado, viemos aqui para pregar para você. Então não é hora de você ficar, é hora de você entender que hoje é guerra, é batalha. Então reage aí. Já vou quebrar um paradigma aqui. Eu não sou responsável pelo seu culto. A forma que você apresenta seu culto será a forma que você vai sair deste culto hoje. Acabou. Pregador não cura, cantor não cura. Quem faz milagre é Jesus. E a forma que você se quebranta é a forma que você vai atrair a presença dele. Vamos voltar. Aí, o que eu acho, desculpe minha linguagem não muito ortodoxa, é massa demais como a Bíblia vai se encaixando. É top demais. Paulo escreve para essa igreja que ele não vai bater boca, ele não vai para o amplo jurídico, mesmo sendo um doutor em divindade, criado aos pés de Gamaliel, sendo poliglota, falando hebraico, aramaico e grego.
mesmo tendo a estrutura romana como origem de soldado, mesmo conhecendo a teocracia judaica e a jurisprudência romana, era poucos que poderiam debater no âmbito de ideias com o apóstolo Paulo. Paulo, além do mérito religioso, olhe para mim, e do mérito intelectual, secular e teológico, ele vai dizer assim: conheci um homem. Vou repetir novamente. Quem poderia debater com o apóstolo Paulo? Tá bom, quem poderia? Ele diz assim: não querem me aceitar como pastor e como apóstolo. Ele dizer: eu naufraguei mais do que eles, fui mais açoitado do que eles, porque existiam os pseudos apóstolos que influenciavam a igreja. Alguém está entendendo a didática? Pela naturalidade, pelo mérito e pela profanação. E todo aquele que está em trevas se incomoda com quem tem luz, e todo aquele que vive uma vida de mentira se incomoda com quem vem com a verdade. Todo demônio se incomoda com um crente que tem autoridade. Alguém está aí? Alguém está aí? Jesus tem um negócio aqui, calma, a gente vai devagar. Aí Paulo diz assim: olha, eu fui mais açoitado, fui mais perseguido, tenho mais naufrágio. Eu alcancei o meu mundo em 2 anos e meio pregando. Eu teria todos os méritos para refutar qualquer tipo de oposição à minha autoridade. E além desses méritos, Paulo diz: conheci um homem que no corpo, em espírito não sei, mas foi arrebatado. Quem poderia refutar Paulo? Ele tinha tudo dos homens, sim ou não? Ele tinha tudo do romano, ele tinha tudo dos hebreus, porque ele disse: circuncidado 8º dia, sou de hebreus, israelita, da tribo de Benjamim. Mas aquilo que eu achava que era ganho hoje por Cristo é perda, porque tudo que eu ganhei lá não me revestia de poder, mas tudo que eu perdi, tudo que eu perdi se tornou lucro, porque quando eu perco de mim, eu recebo dele, quando me esvazio de mim, eu me encho dele. Meu Deus, que visão linda! Há anjos de Deus já com espada desembanhada, tem laço satânico sendo quebrado neste ambiente, que haverá crescimento. Essa festa é para romper, essa festa é para romper. Deixa eu correr aqui, minha carne está tremendo. Havia tronos, não estou enxergando mais. Havia uma onda que vinha de lá, não estou enxergando mais. Agora o que eu estou enxergando é muros de fogo. Jesus está dizendo: enquanto o povo for espiritual, haverá fogo. Enquanto haverá fogo, haverá poder. Enquanto haverá poder, não haverá legalidade. É tempo de crescer, é tempo de crescer, é tempo de crescer, é tempo de crescer. Então Paulo, pastor Zé é meu professor, poderia debater com quem quisesse, poderia argumentar com quem quisesse, mas Paulo entendeu que toda aquela confusão, toda aquela desorientação, toda aquela briga de ego, era a causa, não era temperamento, não era carne, era o que, irmãos? Espiritual. Aí Paulo vai dizer: Deus me chamou para a guerra, não foi para discutir com o vizinho. Deus me chamou para a guerra espiritual, e ela é invisível. Mas se a igreja é natural, ela vai enxergar? Se a igreja é mérito, ela vai enxergar? Se a igreja é profana, ela vai enxergar? Então a igreja tem que voltar ao quê? Ser espiritual. Vamos ver se os adoradores estão aqui. O homem natural vai entender de toda a depressão, de toda a complexidade, de toda a estrutura cognitiva do natural do homem. O homem natural vai entender as profundezas do coração do homem, mas o homem não faz milagre. Mas o homem espiritual, é Paulo que diz, ele conhece as coisas de Deus, porque ele discerne espiritualmente. Aí se você não der um glória, eu vou jogar água em você. E Paulo vai dizer, e esse mesmo Espírito que nos revela, ele vai às profundezas de Deus.
E a palavra profundeza é nos segredos mais ocultos e íntimos de Deus, para nos revelar. Aí alguém vai dar um glória comigo por isso, por esse mesmo Espírito. Tem gente que prega no futuro, mas o texto lá no grego está no presente contínuo. Ele vai no passado e presente contínuo também. Ele vai dizer, e o mesmo Espírito nos revelou aquilo que o olho não viu, eita natural, aquilo que o ouvido não ouviu, eita natural, aquilo que ainda não subiu o coração do homem, eita natural, mas aquele que é espiritual recebe a revelação daquilo que o homem não vê, daquilo que o homem não ouve. Quem recebe aí o Espírito, pastor César, me possui e manda eu perguntar nessa santa tribuna: qual é o nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Qual é o grau de profundidade? Aonde você está nesses rios? Até aonde? Aonde? O que tem a ver com Efésios? Calma. Falei dos 3 princípios que tiram a percepção espiritual. Falei que Paulo entendeu que a luta dele não era quem era de Apolo, quem era de Cefas. A luta dele era contra coisas espirituais. Você reparou que tem alguma área da tua vida que você sabe que você é capaz de fazer e superar, mas os dias são novos e os problemas são antigos? Por quê? Coisas espirituais só se reserva espiritualmente. Mas a maioria dos crentes que não, que os irmãos já estão no terceiro céu, a sua espiritualidade só está aqui. Ele não é espiritual no trabalho. E ser espiritual não é falar línguas estranhas 24 horas. Ser espiritual não é estar marchando 24 horas. Ser espiritual é ser guiado, é ser direcionado por princípios do reino em você. Levante a mão, por favor, e receba essa profecia. Hoje é 3 de setembro, não é isso? De 2023. Aonde tiver alguém que deseja mais de Deus, ele tem as profundezas do espiritual para te entregar nesta noite. Pergunte a 2 pessoas: está a fim de mergulhar, irmão? Diga, está a fim de mergulhar? Alguém está entendendo aí? Eita, alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo, sim ou não? Deixa eu entrar para outra situação. Por que eu tenho que buscar esse poder? Já lhe dou o tema da ministração. Já lhe dou a temática. Por quê? Paulo entendeu que a igreja recebeu de Deus várias promessas, mas ela recebeu 3 promessas definitivas, que indiferente que o cenário do mundo esteja, essa promessa vai se cumprir. Primeira promessa. Alguém vai dar lugar. Chega Pedro, se não fosse o judeu, dizer que era cearense, falava demais, andava com peixeira, cortou a orelha de Malco. Olha minhas teses das minhas heresias. Ele chega e Jesus volta para os discípulos e diz: qual é a opinião pública sobre mim? Então, nunca o mundo vai definir quem é Jesus, porque o mundo não recebe o Espírito da verdade. Aí por isso que tem pregador que me liga: você viu que a fanqueira falou da gente? Você viu que... Eu digo... A fanqueira não salva. Por que eu estou preocupado com a opinião do mundo? Porque o mundo não conheceu a ele, não conheceu a mim, não define quem eu sou, não pode definir quem é ele. Só quem conhece a ele é através daquele que recebe o Espírito do Senhor. Cadê os adoradores aqui? Rapaz, está gostoso. Eu gosto de pregar domingo de manhã, que as melhores horas de aprendizado é de manhã. E eu vou lhe falar uma coisa: Jesus é bom na minha vida. Porque você levanta às 5 horas da manhã numa segunda-feira e tomar um banho frio, pega a visão. Eu estou conseguindo. Ei, mas você fica desse jeito, assim, do chuveiro, depois sai. Por isso que a conta de água lá em casa diminuiu quase 20%. Porque quem vai para a água quente fica... É 10, 15... Eita, Jesus está me usando para alguém aqui. Primeira promessa, que a igreja não tem possibilidade nenhuma de perder.
Não entendi, pastor. Vamos lá. Ou eu creio na Bíblia ou não creio. O que diz o mundo sobre mim? Que tu és um profeta, só um pregador. Aí Jesus falou: e vocês que são minha igreja? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, arretado, você podia ser cearense, ele já falou, disse assim: Senhor, tu és o Filho de Deus. Não era sacerdote, não foi Nicodemos, não foi Arimateia, não foi Anás nem Caifás, foi um cearense, um judeu, um pescador. E Jesus disse: ei, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado tu és, porque nem foi a carne e sangue que te revelaste, mas o Espírito do meu Pai. Por isso eu te digo que tu és Petros, pequeno bloco de tijolo para um edifício maior. Mas sob essa pedra, sob essa revelação de quem eu sou, eu edifico a minha eclésia, a minha igreja. E te digo que eita, irmão, eu tô doido para dar lugar aqui, mas a hérnia está demais. Mas vamos lá. Eita, e eu edificarei a minha igreja sobre quem eu sou, sobre o meu poder, sobre a minha identidade, sobre o meu sacrifício. E as portas do inferno nunca, está bem claro, nunca prevalecerão contra ela. Eita, vem César, vem Herodes, vem Dionísio, vem tantos imperadores para matar a igreja, e a igreja foi vencendo. Oh glória! Veio a contaminação lá em 313 através de Constantino, depois veio a questão da era das trevas, depois veio o despertamento da reforma, depois veio a contra-reforma, depois veio a perseguição europeia, depois veio totalmente o esfriamento americano, depois do despertamento de Chicago. Mas o Senhor tem uma palavra para a igreja brasileira: não é presidente, não é senador, não é teólogo, não é Beltrano. A igreja que é de Cristo, ela permanece em pé. A igreja que é de Cristo, ela permanece em pé. A igreja, há uma promessa. Se você é igreja, não tem demônio, não tem principado, não tem vela acesa, não tem maldição, não pode parar a igreja. Cadê a igreja dele? Cadê a igreja lavada e remida pelo sangue? Cadê a igreja dele? Cadê a igreja dele? Cadê a igreja dele? Cadê a noiva dele? Cadê você? Saia do seu natural e se torne igreja. Saia do seu mérito e se torne igreja. Saia da sua religiosidade e se torne igreja. Primeira promessa é a promessa que a igreja nunca vai perder. E as portas nunca. Mas o problema do crente natural é que ele pensa que as lutas pessoais dele é a derrota da igreja. Crente maduro tem que aprender que nem tudo que eu desejo Deus vai me dar, e nem tudo que eu sonho Ele vai me realizar, mas tudo que eu preciso dentro da vontade dEle vai acontecer. Aí alguém vai dar um glória comigo, porque os planos de Jó podem ser frustrados, os planos do Márcio podem ser frustrados, mas os planos dele nunca serão. E qual é os planos do Senhor para a igreja? É derrota, é maldição, é profanação. Qual é os planos do Senhor para a igreja? Eu vou gritar, eu vou marchar. Eita glória! Se revista de poder e marche, meu filho. Toma o calçado do evangelho da paz. Alguém está aí? Pegue a sua escudo, pegue a sua couraça, pega o cinto da verdade, pega o capacete da salvação, e pelo amor de Deus, sai dessa ansiedade, sai dessa depressão, levanta a tua cabeça, para de maximizar o que é natural e começa a maximizar o que é espiritual. Viva pelo que você crê, viva pelo que você crê. Mas desceu a água de Jesus aqui. Eita, aqui a muralha de fogo está aqui, mas há uma fonte aqui. Eita Jesus, que visão linda. E essa fonte é uma água, mas água revestida de fogo, que Jesus está dizendo: vai ter palavra sim, mas vai ter poder também. Vai ter palavra sim, mas vai ter poder também. Vai graça e conhecimento, conhecimento e graça. Cadê os adoradores? Recebe esse revestimento aí.
terminar é 11h20. Há seres angelicais nesta manhã, e esses seres estão com armaduras novas nas mãos para dar para alguém. Isso não é manipulação neurolinguística e nem manipulação de hipnose, isso é poder de Deus. O teu direito de não crer é seu direito de não crer, mas o meu dever é te avisar: natural fica, profano fica, secularizado fica, mas santificado sobe, revestimos de poder para subir. Alguém está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Deixa eu entrar na revelação. Primeira promessa: a igreja sempre será vitoriosa. Segunda promessa: ele foi. Alguém pegou? Mas ele vai? Deixa eu conversar contigo. Ele mente? Ele engana? Eu vou para o Pai, mas vou vos preparar. Pegue na mão de alguém, por favor, com todo respeito. Dá uma balançada, vê se ele acorda. Diga: a igreja, o seu endereço não é na terra. Por isso que ninguém vai aceitar a igreja. Mas a igreja é do céu, e o seu endereço é o céu. Diga para duas pessoas: eu te espero lá, meu irmão. Eu te espero lá. Cadê a igreja que acredita na promessa do arrebatamento? Deixa eu ouvir os adoradores aí. Maranata, 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 Maranata. Aleluia, 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 aleluia. Maranata, Maranata. Desceu, 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 desceu. E na camundi e a tal, a saladaria. Olha aqui para mim. Deixa eu fechar a Bíblia, senão a gente vai até 2 da manhã, 2 da tarde. Primeira promessa: ela vai vencer. Vou falar baixinho. Segunda promessa: ela vai. Vou falar de novo. Mas é bom demais você pregar para um povo que conhece a Escritura. Sim ou não? A gente vai pregar por lugares aí que as pessoas ficam. Mas espiritual entende as coisas Ei, vocês levantaram para acabar? É porque eu vim de uma escola que já congregou com o pastor Eduardo Sampaio, sabe? Você congregou com o pastor Eduardo? E se o pastor da igreja levantasse na hora que você estava pregando, já era para entregar o microfone. Alguém sabe o que eu estou falando? Irmãos, eu não sou bipolar não, irmão. Tá? Porque na mesma hora que eu estou chorando, depois eu estou glorificando, eu estou rindo. Primeira promessa: vitória. Segunda promessa: arrebatamento. Terceira promessa, e a gente vai voltar para o texto. Olha, machura, mano. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, e rogarei ao Pai que vos dê. Cadê os irmãos? Acabei de elogiar que vocês gostam de Bíblia. Que vos dê outro, e que esteja convosco só no dia da festa, só no dia do congresso, só no dia do culto, é isso? Que esteja convosco. Aleluia. Aí o que é top, Lucas, diz o texto: ficar em Jerusalém, até que do alto seja. Estávamos reunidos no mesmo, e ouviu. Qual é a primeira percepção que temos com o ambiente? Qual é a segunda manifestação de percepção do ambiente? Visão. E ouviu um som, e de repente todos foram cheios.
Não foi um ou dois. Porque a graça, eita pastor Zé, eu não encontro um lugar onde há maior inclusão de raça, de histórias e de classe. Não precisa modificar o evangelho para as ideologias marxistas, onde se anuncia que a causa social é mais importante do que a verdade do evangelho. O maior poder de inclusão que existe é graça. Quer ver? Cearense de 1,66 m calçado consegue ser cheio do Espírito por causa da graça. Pastor Oséias, formado, um gênero de 1,80 m, Jesus também enche da graça. Cadê os cearenses aqui? Oh glória, eu não estou sozinho. A irmã do Ceará? É ou não é? A irmã é baiana, eu estou falando do Ceará. Grande é a Ceará. O que estava acontecendo com os cearenses? Está tudo voltando para o Ceará. Cadê os baianos daqui? Ai, como são tímidos. Tem mineiro aqui? Olha. Cadê os pernambucanos? Cadê os goianos? Então, para a graça não tem altura, não tem cor, não tem raça, não tem etnia. Todos que crêem receberão do céu. Alguém está aí? Vamos. E Ele estará convosco todos os... Me permita só mais um pouquinho explanar quando Ele diz assim: e estará outro com... Mas antes do paracreto tem uma palavra chamada outro, que vai significar tipo, mesma essência, mesma natureza. Aí ele vem paracreto, e quem estuda direito vai dizer advogado de defesa. E eu vou entrar como advogado de defesa no processo acusatório, me colocando para ouvir o meu cliente. Mas o Espírito é diferente, ele não ouve, ele está dentro e entende tudo que está em você para poder defender você. Alguém está aí? E diz tipo, outro, mesma natureza. Jesus quer dizer, aquilo que eu fiz visivelmente, que eu curei, que eu multipliquei, que eu abri vista aos cegos, que eu ressuscitei, este que vai vos encher. Olha como é diferente. Ele vai vos encher. Ele está dizendo, aquilo que eu fiz, Ele também faz. Vamos lá. Jesus curou. O Espírito Santo também pode curar. Jesus acalmou o mar. O Espírito Santo tem esse poder também. Para os israelitas é um vento. E para você, o Espírito Santo é o quê? Para outro segmento diz que ele é um anjo. Mas para mim é a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Espírito que habita na igreja todos os dias. Quem me ajuda a adorar o Espírito Santo? Levante as duas mãos e adore o Espírito Santo, por gentileza. Diga que eu tenho que acabar. E quando ele vai vir, disse Jesus, vai vos ensinar tudo sobre mim. Vai te convidar à minha intimidade. Esse Espírito da verdade vai convencer de pecados. Esse Espírito da verdade vos guiará em tudo. Esse mesmo Espírito intercederá por você. Aleluia. Mas eu quero colocar no mérito. Mas esse Espírito virá para vos revestir. Aí eu vou gritar, ver se alguém acorda. Terceira promessa: eu nunca estarei só e nunca estarei na fraqueza, porque eu posso ser fraco e eu sou fraco, mas a fonte de poder que habita em mim e em você, ela é inesgotável. Não reagiu não? Disse Paulo, vocês não sabem como orar, mas o mesmo Espírito, ai Jesus, intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Vamos lá. Ei, tem dia que você pensa, não vai dar certo, mas do nada o vento do Pentecoste sopra. Tem gente que veio nesta manhã arrastado, mas porque quem te trouxe foi o Espírito do Senhor. Elete ou manda, vai cá, missionária Mara, eu ainda sou seu pastor, então me obedeça.
Tem uma irmã de vestido azul. Levante seus braços, o braço esquerdo ao céu, o esquerdo ao céu. A missionária vai colocar a mão sobre o seu pulso e Jesus vai visitar o seu sangue agora e a sua pressão arterial, porque hoje é dia de livramento, diz o Senhor. Faltam alguns hormônios em teu corpo e tu estás pensando que é depressão e aquilo, mas hoje Jesus tem saúde para o teu corpo, tem sustento para o teu espírito e tem cura para a sua alma, diz o Senhor dos Exércitos. Receba alegria, receba alegria, receba saúde. Se te der dois aqui que acreditam em milagre, eu sou o primeiro. Cadê o segundo aí? Ei, cadê o segundo aí? Cadê o segundo aí? Se coloca em pé. Aí Paulo chega, missionária amada. Conclusão. Na cidade de Éfeso, depois do Pentecostes, alguém está aí? E a Bíblia diz, e é o que me confronta e me assusta. Pode subir, meus filhos, pode pegar os microfones. Estão tímido por quê? Vamos cantar todo mundo junto? Não dá, quem sabe. Pai, pode chegar, estão com medo de mim por quê? Eu vou concluir aqui, que eu estou com dor de língua, eu ia até longe, mas vou deixar vocês com fome para voltar outro dia. Eita, pastor. Paulo chega, segundo Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento de origem grega. Ele vai dizer que havia igreja na cidade de Éfeso. Alguém está aí? Mas não havia poder. Vou repetir: havia crentes na cidade de Éfeso, mas eles eram naturais. Paulo chega, e aí, vocês conhecem o batismo? Aí os cabas dizem o quê? Alguém ainda está acordado aí, né? Vai dizer: conhecemos toda a cerimônia dogmática e litúrgica da fé. Não é isso não, macho. Eu estou perguntando se vocês conhecem o batismo com o Espírito. A terceira promessa de Jesus para a igreja, que a igreja seria revestida de... Não sei o que é isso não. Uma igreja que não é revestida do poder do Espírito, ela não evangeliza. Os números não crescem. São famílias que mandam. Entra ano e sai ano e tudo está do mesmo. Só tem experiência com cerimonial. Não tem experiência com... Aí Paulo diz: vem cá, se ajoelhem aqui. Desçam. Ninguém recebe. Alguém pegou? Ei, na mão. Desce. 1, 2. Não dê liberdade. Ele tem espectro? Deixa o menino. Se ele tem espectro, a realidade dele é outra. Eu tenho um filho que tem espectro autista. Não falava, não lia, não escrevia. Hoje é batizado com o Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Deixa ele adorar aí. Só não deixa ele arrancar as coisas, mas deixa ele adorar. Porque criança, o espectro autista veio para nos ensinar a sabermos que o mundo não é como queremos, mas é como o Senhor quer. E a igreja tem que se preparar para isso. Deixa eu terminar, que eu estou com fome. Paulo manda o povo descer, coloca a mão, e eles são o quê? Batizados. Aí os antagônicos dizem: não, mas lá no capítulo 12 eles falavam idiomas, ok? Mas no capítulo 19 falaram o quê? E no capítulo de número 10 de Atos, a família de Cornélio falou o quê? Aí Paulo falou o quê? Dos anjos, da linguagem espiritual. Então vamos. Jesus sempre é maior do que Calvino. Então vamos. Alguém pegou a visão? Vem comigo, irmão. Eles foram batizados com o Espírito. Aí chega Jesus, ei, querendo te ungir João, Messias. Aí João diz: não, eu só batizo com água. Mas o Messias vem aí. Ele é antes de eu, depois de mim, maior do que eu. E eu batizo com água. Cadê os assembleanos que estão aí, né? Eu batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito e com...
Percepção audível. Percepção visual. E viram línguas como repartidas de fogo. E a Bíblia diz que os milagres começaram a acontecer, que até os necromantes, feiticeiros, colocavam os pés. Eita, não sei porque que eu estou pregando isso, mas colocava todos os livros de feitiçaria nos pés dos apóstolos, porque Deus fazia sinais através da igreja. Eita, eu posso falar, pastor? A igreja brasileira tem que voltar, sair do mimimi e voltar a viver poder de Deus, viver poder de Deus, viver poder de Deus, viver poder de Deus, viver poder de Deus. Vocês são novinhos. Ele não. E o pastor José também não. A nossa geração raiz, a gente não ia para congresso ser avivado, não. A gente ia para congresso celebrar o avivamento que tinha na igreja. Eu vi cego ver em culto de doutrina. Eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Não precisava trazer um pregador de fora. A igreja estava com contato com o céu. O mal da gente, que a gente está. Eu sou itinerante, mas a igreja está pagando para homens para ser avivado. A igreja tem que voltar a entender que o pagamento do avivamento já foi feito na cruz do Calvário. O sangue de Cristo te garante. Quem me ajuda a adorar aqui? O candidato. Ai, Semina, eles vão cantar. Te dá boa, padre. Chuanda esse a com e pume adawa é. Eu sou o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. E é eu que tenho falado nesta manhã. Por isso eu te convido, senta na mesa. Porque o meu fruto e a minha graça está aqui. Porque eu sou o centro dessa noiva. E o meu poder será liberado. É tempo de estar ligado. Porque a minha glória vai ser derramada nesta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a igreja que vai subir? Cadê a igreja que vai subir? Cachurra, alabandala, sede, adaria, saua.